Esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a importância de entender o primeiro mandamento, que é considerado o maior, o mais importante, o grande mandamento, né? O primeiro mandamento, ele nos diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que acontece, né? Muitas vezes a gente cria uma relação de interesse com Deus, né? Sempre que a gente se envolve ali nas tarefas do dia a dia, a gente cria um tanto de compromissos e a gente não consegue encaixar, vamos dizer assim, né, as nossas orações, os nossos momentos de meditação na palavra de Deus, ou os nossos momentos de silêncio, né, de contemplação sobre tudo que vem de Deus, né? Então a gente acaba lembrando de Deus apenas quando a gente precisa, apenas quando a gente está passando por alguma situação que a gente se vê sem saída e a única alternativa, olha só, é lembrar daquele que a gente esqueceu, enquanto a gente não precisava, né? Então existe aí um perigo de tornar o relacionamento com Deus uma relação de interesse, né? Uma relação interesseira, onde o pai e o filho, eles só se relacionam quando existe ali uma necessidade, né? O filho, ele só busca o pai quando ele está precisando. E aí fica uma relação de interesse, uma relação de mentira, né? Vamos dizer assim. Uma relação que não existe uma completa confiança, não existe uma lembrança, uma devoção o tempo inteiro, do acordar até o dormir, e aí a gente cai no esquecimento, né? E é sempre importante lembrar que foi nos deixado uma orientação. Essa orientação se chama primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse mandamento, ele vem no primeiro da lista, porque sem ele, nenhum dos outros faz sentido, né? E daí o ensinamento, ele é tão perfeito que ele nos ensina que na vida existe uma hierarquia. E nessa hierarquia das coisas da vida, de todos os seus compromissos, de todas as pessoas que estão na sua vida, existe uma hierarquia, e a primeira de todas elas é Deus. É a sua principal prioridade. Então, a gente precisa voltar a olhar para essa hierarquia. A gente precisa respeitar essa hierarquia. Não é só fazer uma oração quando acordar e uma oração quando vai dormir. É você lembrar que Deus está como um amigo aqui do seu lado o tempo inteiro, 24 horas por dia. E Ele não é só um amigo, Ele é o seu próprio Deus. Então, você precisa adorá-lo, você precisa venerá-lo, você precisa respeitá-lo, você precisa ter uma entrega e uma devoção profunda a Ele, o tempo inteiro, o tempo todo, tá? Então, a gente precisa entender isso. A gente só consegue ir até Deus porque primeiro Ele veio até nós. Ele se fez homem, Ele nos ensinou a oração, Ele nos deixou os sacramentos. A gente não tem capacidade alguma de ir até Ele se Ele não tivesse vindo até nós antes. E as fontes que a gente tem para ir, né, em busca desse amor de Deus se chama oração e sacramentos. São duas bênçãos, são presentes deixados para nós, para que a gente use e abuse e frequente, abuse no bom sentido, né? Frequente os sacramentos, use as orações, aprenda a rezar, faça disso seu alimento, porque isso tem um poder transformador na vida de quem realmente leva a sério, né? Não na vida de quem faz para aparecer, faz para fingir, mas para quem realmente, profundamente, internamente, leva a sério os sacramentos, a palavra, a oração, né? Uma vida reta, de caráter, né?
Então, a gente precisa lembrar sempre disso. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira... esse é o verdadeiro significado de ser livre. Livre das coisas do mundo sem sentir falta delas. Entende? Porque a oração e o sacramento vai te preencher. Por exemplo, né, a gente está esquecendo de lembrar de Deus quando a gente marca vários compromissos no domingo e esquece da missa. A missa, faltar a missa, é considerado um pecado mortal. Mas se você não entendeu a grandiosidade da missa, você vai achar que é besteira. Um dia só que eu faltar a missa, o que que tem? Mas a missa é uma grandiosidade que a gente não tem capacidade de entender, né? É a própria atualização do sacrifício de Cristo ali, né? Então, assim, é considerado o céu na terra. Tem um santo que eu esqueci o nome, que ele fala assim, que se a gente entendesse a importância e a beleza da missa, as portas das igrejas teriam que ter policiais de tantas pessoas que estariam frequentando ali a igreja, não ia caber de tanta gente. Então, assim, a partir do momento em que a gente entende essa prioridade aí, a missa tem que ser uma prioridade, porque Deus está lá. E aí, o que eu queria te dizer? Hoje, a gente está colocando todas as coisas, tudo que você imaginar na frente de Deus. Então, você não vai deixar seu churrasquinho de domingo para depois, seu clube para depois, sua saidinha com seus amigos para depois. Você não deixa nada disso para depois. Você não negocia essas coisas, mas você negocia a missa, né? O próprio céu na terra. Você negocia suas orações, você negocia rezar um texto, você negocia conversar com Deus como se você estivesse negociando sair com os amigos, como se você estivesse negociando se vai treinar hoje ou não, entendeu? Só que a gente está perdendo a noção e começamos a negociar com Deus. Ah, Deus, eu rezei ontem, eu fui na missa hoje, então agora eu vou ficar mais tranquila e semana que vem eu rezo. Semana que vem eu vou na missa. Semana que vem eu começo a ler uns livrinhos aqui espirituais para, né? Então, assim, a gente vai perdendo o sentido do que dá sentido à nossa vida. A gente está perdendo o sentido daquilo que dá sentido à nossa vida, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar consciência de que a gente não pode amar, em primeiro lugar, as pessoas, nem mesmo nossa família, seu pet, seu namoradinho. Primeiro Deus, depois o resto, na hierarquia das coisas, entendeu? Então, vamos ficar atento a isso, porque se uma vida sem Deus como prioridade, é uma vida fracassada, é uma vida infeliz, é uma vida vazia, é um buraco negro dentro do seu peito. Não tenha dúvida disso. E aí eu queria te convidar, né? Te convidar para que você crie dentro de você, né? Busque dentro de você uma curiosidade, pelo menos uma curiosidade, coisa pouca, de buscar a oração e os sacramentos. Porque através delas, né, da oração e do sacramento, a gente vai aos poucos voltando para a realidade das coisas, que é colocar Deus em primeiro lugar. Voltando a colocar Deus em primeiro lugar, através da oração, porque a gente precisa pedir isso. A gente sozinho não consegue colocar Deus em primeiro lugar. A gente sozinho não consegue nem respirar. É o primeiro passo. Então, Deus, me dê a graça de te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu sou muito miserável, sozinho eu não consigo. Primeiro ponto. Segundo, me dê a graça de frequentar mais os sacramentos. Me dê a graça da conversão diária. Tá?
Então, esse é o convite que eu queria fazer para vocês, tá bom? Se aproximem da oração, rezem, busquem rezar mais. A oração é o alimento da alma, é o pão da palavra, como dizia São José Maria Escrivá, tá? Eu até tenho eu compilei um e-book ensinando um guia passo a passo de como fazer, rezar o texto. E você pode buscar isso, entendeu? Na internet tem de tudo, não tem desculpa, tá bom? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha servido para abrir os seus olhos. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conta um pouquinho da sua história que eu vou ler. E é isso, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.